aqui é Kenimiro do canal KMG Animes e estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Domestic Nakanojo, que teve um episódio que, rapaz, o babado tá ficando... O bagulho tá ficando louco, as tretas aí só estão se preparando para aparecer. E eu tenho muita certeza que daqui pra frente vai piorar cada vez mais, né? Os negócios vão ficar mais quentes e mais tensos. Então deixa de enrolar e vamos falar o que aconteceu nesse episódio, porque tivemos 3 partes aí, uma mais apelona que outra. Então vamos lá falar do que eu achei. O que acontece é que nesse episódio a gente vê aí justamente o protagonista passeando com a sua professora, que era o que já tinha ficado indagada aí no episódio anterior. Eles se divertem pra caramba, passam por lugares muito legais, é muita diversão mesmo. Eles realmente passeiam como irmãos, não é nada de encontro nem nada disso. Mas aí depois que já tá chegando perto do final desse passeio, a gente acaba vendo um momento muito importante que aconteceu e eu achei muito bom ter acontecido, porque aí já desenvolve um pouco mais a relação da sensei dele com o protagonista, né? Os dois ali se desenvolvem melhor, tendo em vista que ainda ficaria algumas dúvidas com relação aos dois, né? Se os dois estão ou não estão se gostando, como é que tá a situação dos dois. O que acontece é que a gente acaba vendo que o protagonista, ele tá ali na praia juntamente com a sua professora, né, com a irmã dele, e eles começam a conversar sobre várias coisas. E uma das coisas que é conversada ali entre eles é sobre o Shu, né, o cara que a professora dele amava tanto, que era tão louca por ele, né, que tava a ponto aí de fazer uma coisa errada, que atraía uma pessoa, né, fazer com que o cara atraísse a sua própria esposa. E aí o que a gente acaba vendo é que ele faz a pergunta e ela conta um pouquinho da história dela com esse professor. O que acontece é que esse professor era o professor dela, então é bem semelhante o caso dele com ela e também o caso dela anterior. E a gente acaba vendo que ele foi um dos responsáveis de tirar ela de uma tristeza muito grande. Ela era, vamos dizer assim, a mais bonita e a mais famosinha do grupo de amigas dela. E aí a gente vê que todo mundo começa a pegar uma inveja dela e ela começa a se reclusar um pouco, né? Ela fica se reclusando, onde ela fica bem mais escondida das amigas. E aí a gente acaba vendo que ela entra numa sala que encontra este professor. Professor esse que faria com que ela tivesse mais felicidade, ficasse mais tranquila. Só que naquele momento ela não tem coragem para chegar e querer ser a namorada do professor, nem falar nada. Eles começam a se apaixonar, começam a ficar um afim do outro, mas nada acontece por ela ser uma adolescente e ele um cara adulto. E aí o que acontece de interessante em tudo isso é que os anos se passam e ela vê ele novamente quando ela começa a estar na faculdade, onde no 4º período da faculdade ela vê que o professor retorna para a vida dela, aparece de novo, porém estaria casado, mas isso não impede ela, e ela, por ser uma mulher adulta já, ela não tá nem aí e acaba pegando o cara dessa vez. Foi isso que aconteceu. Então ele fica preocupado e pensando, poxa, o sentimento dela por ele realmente é bem puro e é verdadeiro. Ele pode estar errado como for, porque ele está traindo a sua esposa, né, e tava rolando aquelas coisas tudo errado ali. Mas ele começa a pensar e dizer assim, pô, eu não posso culpar ela por isso, né? Ela realmente ama ele porque o cara foi muito bom pra ela. Ele foi muito legal com ela. Então ela realmente se sentiu tentada. Chegando nesse ponto, beleza, até aí tudo bem. E aí a gente começa a ver um tiro certeiro aí do protagonista em dizer o que sente pela sua professora. Ele pega e faz o que ela não tinha feito anteriormente. Ele pega seu livro, diz que está completo, acabou o romance e explica que aquele romance é baseado na sua própria sensei, nela mesma, onde ele acaba dizendo que ele gosta dela e gosta da forma romântica. E aí, nesse exato momento, ela sente que ele realmente ama ela e do nada ela para ali e diz, vamos ser namorada agora, bora ser namorada. Isso, eu tenho certeza que é o plano de fuga, ela sempre faz isso. Ela mesmo falou que chamou ele de criança, porque ela sabia que iria fazer ele se distanciar dela. E da mesma forma ela age novamente. Ela é muito esperta, velho. Ela é macaca velha demais. O que ela faz? Ela pega, segura a mão dele e o leva para o mar, como se fosse se suicidar ou algo do tipo. E começa a dizer que se a gente for ser namorado, então a gente tem que estar pronto para morrer junto. E nós iremos morrer juntos. É como se fosse uma metáfora da vida, né? Prontos para largar a escola, prontos para largar ali o seu serviço, né?
trabalho dela como professora. Então ela vai fazendo isso, o cara fica assustado. No que ele fica assustado e não aguenta o tranco, ele grita e ela diz, então a gente não pode mais fazer isso. No fim das contas, acabou essa baixaria, eles dois agora estão separados e não vai rolar mais nada entre eles. Por enquanto, é isso realmente o que aconteceu. Interessante é que depois a gente vê que ela mesma leu o livro, toda a história que ele fez para ela e com toda certeza ela deve ter ficado realmente muito emocionada com aquilo, onde realmente ela chora por ele, porque realmente é muito bonito tudo que ele escreveu para ela, apesar que a gente não sabe o que foi escrito, né? E ela dá obrigado, entrega de volta o livro a ele e aí tá ok, acabou, velho. E de repente, quando os dias vão passando, que o protagonista fica se lamentando por conta de ter perdido a única oportunidade que teve de ficar com a sua sensei, com a sua amada, quem aparece ali é a Rui. A Rui é muito enciumada depois de ver eles voltando do passeio e até mesmo ficando um dia todo juntos de felizes, voltando felizes e contentes. Ela acaba chegando e dando um tiro certeiro. Ela agora deu um crítico do boyzinho, foi diferente nessa vez. Mesmo que se repita novamente que é ela que está indo para cima dele, como foi da primeira vez, dessa vez agora é no ar mais romântico. E o que acontece é que ela chega no quarto do protagonista, senta do lado do protagonista, toca a sua mão e ainda fala que deu vontade, sem explicar nada pra ele. Ele fica meio perdido das ideias, né? Porque mulher pra caramba o cara tem, mas ele não sabe fazer nada, ele realmente é muito novato na arte dos encantos, vamos dizer assim. E aí o que acontece é que ele pega, olha pra ela, e aí ele começa a falar com ela e ela fala sobre beijá-lo, pois ele não havia beijado ela no momento anterior que eles ficaram. Eles fizeram tudo, só não se beijaram. E aí ele explica o motivo disso não ter acontecido. É porque na verdade ele acha especial demais e aquilo só poderia ser feito para alguém que fosse especial para ele. No caso, uma namorada, uma esposa ou algo do tipo. E aí o que acontece é que a Rui obriga ele a fazer isso. Vai tentando ele aos poucos, até que ele começa a pensar no que a professora falou pra ele, de ele ter a capacidade de se arriscar, de ter que morrer e não dar a mínima porque as pessoas vão pensar, né? Porque realmente eles são meus irmãos, então rola essa resenha aí entre as famílias. E aí o que acontece é que ele não liga pra isso e acaba beijando ela. Aos poucos ele vai beijando, onde até mesmo tá dando um beijão colado com ela ali. Logo após isso, ela acaba dizendo que quer fazer mais com ele e isso. Ele fica meio chocado, mas pelo que dá a entender é que vai rolar mesmo uma repetição daquilo ali. No fim das contas, o protagonista saiu de uma situação, mas conseguiu ter um avanço em outra situação. A Rui tá ganhando fácil da Sensei, tendo em vista que a Sensei não tá nem fazendo nem esforços para poder ficar com ele. Mas eu creio que se a Sensei quiser ficar com ele, mano, vai dar muito problema, porque ela sabe muito bem o que fazer para pegar ele na mão dela. No fim das contas, a gente acaba vendo que passa um dia, ele vai vivendo ali tranquilamente na sua escola, os dias passando, eles pedem para que a professora ensine a eles como estudar e tal, tanto a Rui como o protagonista. Ela ajuda eles, ensina tudo direitinho, e numa certa noite é que vemos já a terceira parte do episódio, que foi a parte mais picante, sempre subindo aí a tensão com relação a essas coisas quentes e também intrigas amorosas. O que acontece é que o protagonista acaba vendo uma cena que poderia ser uma cena salvadora e fazer com que ele quisesse ficar de todo jeito com a Sensei, mas não foi isso. Simplesmente ele acabou vendo uma cena que faz de vez ele ter que esquecer dela. O que acontece é que ele acaba passando pela porta do quarto dela, onde ele iria falar com ela alguma coisa, e quando ele chega lá para falar com ela, ele vê que a porta está entreaberta. O porquê ele está entreaberta, eu não sei. Eu creio que essa Sensei é muito safada, ela está fazendo alguma coisa para atrair ele, tendo em vista que ela não é besta e ela é a mais esperta dos três ali. No fim das contas, a gente vê que ele começa a observar ela, e quando ele olha, ela tá fazendo coisas, velho. Coisas que não devem ser mencionadas, eu não vou nem falar o que ela estava fazendo. Você que assistiu, você sabe o que ela estava fazendo. E estava naquela hora do clímax total ali, onde a mulher estava gemendo, estava bem bom para ela ali. E o que acontece de mais tenso é que ela chama pelo nome do cara que ela ama, que é o professor lá, que estava traindo a sua esposa. E a gente acaba vendo que o protagonista fica chocado com isso, né? E era de se esperar, velho. Ela ia chamar ele já que ela ama ele. Agora eu fico pensando, será que isso é mentira? Ela não estava pensando no protagonista e falou isso porque sabia que ele ia olhar ela, não?
É uma grande possibilidade, tendo em vista que essa sensei, mano, ela é muito boa em enrolar as pessoas e fazer sacanagem, velho. E aí o que acontece é que ele acaba derrubando o livro ali, onde ela se levanta e vai atrás dele pra saber quem foi que apareceu ali. E ele consegue se esconder. Naquela hora eu achei que ele ia ser pego, mas graças a Deus ele não foi pego e tudo deu bom. No fim das contas, cara, eu realmente acredito que os próximos episódios só vão ficar mais tensos, porque tá uma escadinha, por mais que seja devagar, por mais que ele seja bem calmo o ritmo do anime, ele sempre tem alguma coisa chocante pra te mostrar assim, pra te dizer assim, olha, vai ficar tenso, só aguarda, só aguarda. E realmente isso tá acontecendo. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!